por Jackson no pandeiro, que fez parceria com o rei do Baião, Luiz Gonzaga, e ficou conhecido pelos sucessos Zé da Onça, Desculpa Doutor, Ilha de Marajó, As Coisas do Pará, Minha Campina Grande, Vizinha Faladeira, Cotorocotum e Cuiê Cuiê. Para conversar sobre a vida de Zito Borborema, está presente nos nossos estúdios o professor e pesquisador Chico Nóbrega. Chico é jornalista, formado em comunicação social pela Universidade Estadual da Paraíba, trabalhou no jornal A União de Campina Grande como repórter cultural, escrevendo sobre temas nordestinos, especialmente sobre Luiz Gonzaga. É um dos profissionais da imprensa brasileira mais dedicado a Luiz, quando fez a primeira e mais importante reportagem da vida, justamente pela cobertura do sepultamento do rei do Baião na cidade de Exu, Pernambuco, publicada em 2 edições do Jornal União. Muito bem-vindo ao nosso programa, Chico. É um grande prazer recebê-lo aqui conosco. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui nessa mesa, para tratar de um artista tão importante quanto é o Zito Borborema. E pelo fato de estar assim um pouco fora da mídia, muitas pessoas desconhecem a grande obra desse grande seguidor de Jacques do Pandeiro. Então a oportunidade vai ser essa, da gente conversar, da gente dialogar. Temos artistas aqui também muito vinculados ao Zito Borborema. E estou feliz demais de estar aqui na universidade, estar aqui onde eu me formei há tantos anos atrás e é onde estou hoje prestando serviço. Já para interpretar os sucessos de Zito, convidamos o cantor Luizinho Calixto, acompanhado também de Cacá do Forró e Breno do violão 7 cordas. Então, com relação ao Luizinho, ele nasceu aqui na cidade de Campina Grande, na Paraíba, em 1956, então aí está vivendo Luiz Gonzaga Calixto. Luizinho Calixto é o filho caçula de seu João de Deus Calixto e Dona Maria Tavares Calixto. E assim como seu pai e irmãos mais velhos, enveredou pelo universo musical, fazendo história ao lado da sanfona de 8 baixos. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia para todos. É um prazer enorme estar aqui, E recordando os tempos ouro da música nordestina, do forró. Então me sinto muito honrado em estar aqui participando e representando o Zito Borborema. Cacá. Bom dia a todos. Prazer. Siga o convite do Luizinho para interpretar duas músicas do grande Zito Borborema. E é um grande prazer para mim estar revivendo os sucessos do grande Zito. Tem coisas que ele fala muito em Campina Grande, que a gente vai cantar por aqui. Vamos estar relembrando tudo isso. Breno. Bom dia a todos. Agradecer pelo convite de estarmos aqui cantando Zito Borborema. É importante relembrar esses grandes artistas, porque é a base da nossa cultura, a cultura nordestina, a cultura de Campina Grande. Então, agradecendo o convite a Luizinho, que me convidou, e obrigado a todos. E você se interessou pela vida e obra de Zito Borborema e quer participar do nosso programa? Então se liga no recado que a nossa repórter Bruna Martins vai passar para você. Olá, bom dia. Meu nome é Bruna Martins e estamos ligadinhos nas redes sociais para fazer a interação do pessoal de casa com a galera aqui no estúdio. E se você acompanha o programa Gente Nossa e sentiu curiosidade de saber mais sobre a vida e obra de Zito Borborema, é só interagir com o nosso programa através da nossa página do Instagram, @GenteNossa, e também estamos no Facebook, Programa Gente Nossa. Então mande sua pergunta, seu comentário e participe conosco. Muito obrigado, Bruna. Estaremos no aguardo pelas interações. Fiquem à vontade de participar do nosso programa, que hoje promete trazer muitas informações. Olha só, nascido na cidade de Itaperuá, Manuel Valdivino de Souza, mais conhecido como Zito Borborema, iniciou sua vida na música quando ainda era criança, tocando instrumentos de percussão como o tambor. Chico, explica pra gente aí em que contexto Zito deu essa sua entrada na música. Zito Borborema, como você disse, nasceu na cidade de Itaperuá e, naturalmente, desde a infância ele já se envolveu com aquele ambiente dos sambas sertanejos.
que era como se chamava forró naquele tempo, não se chamava forró, chamava-se samba. Sempre tinha um fole de 8 baixos, tinha um melê, que era um instrumento de percussão, né? E ele, de fato, o Zito, na sua infância, ele se envolveu um pouco com isso daí, naturalmente, né? E quando estava já mais crescido, foi que, naturalmente, ele foi atraído por Campina Grande, que era uma grande metrópole cultural da época, né, dos anos 50. Campina Grande se destacava muito porque tinha uma radiofonia muito pujante, né, a Rádio Borborema, sobretudo. E o Zito Borborema, ele se envolveu nesse universo da música regional, tradicional do samba, mas ele também, ele já é um artista revelado pós Luiz Gonzaga, né, pós Jacques do Pandeiro, né, Jacques do Pandeiro foi revelado em 1953, né, o grande sucesso dele. Então, ele se revelou como artista nesse universo desses dois grandes fundadores da moderna música popular brasileira. E o Zito Borborema, embora ele tenha trabalhado com Luiz Gonzaga, tenha sido compositor de Luiz Gonzaga, tenha participado, né, da formação do trio nordestino original, que daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre isso, ele recebeu muito mais a influência de Jacques do Pandeiro. Né? Se nós observarmos assim, a voz do Zito cantando, ele é nitidamente influenciado pela forma do Jacques cantar, né? Com aquela voz mais aguda, né? aquele ritmo sincopado, né? Que o Jacques tanto ensinou aos seus seguidores. Então ele foi revelado nesse universo da valorização, na verdade, da valorização do artista nordestino, lá no sul do Brasil. Né? Porque Luiz Gonzaga, na verdade, foi o grande pai, o grande mestre, né, que abriu uma longa estrada, né, para que o artista nordestino fosse valorizado, né, a sua música fosse valorizada. Então, ele nasce, como eu disse, ele surgiu nessa estrada que o Luiz Gonzaga abriu, né, na valorização do nosso artista, do Nordeste, mas, repito, né, ele foi nitidamente influenciado pelo nosso Jackson do Pandeiro. Então, assim, sabendo que ele surge nessa pós-era Jackson, pós-Luiz Gonzaga, a gente pode dizer que a responsabilidade dele era bem maior, o sarrafo estava lá em cima, então o contexto, a qualidade musical dele colocou ele no patamar que ele se está? Pois, ele, na verdade, aconteceu o seguinte, na medida em que o Jackson do Pandeiro estava no auge nesse tempo, o próprio Gonzaga também, quando o Zito Borborema entra em cena, começa um fenômeno muito curioso, que é o declínio da presença dos artistas nordestinos lá no sul do Brasil. Por quê? Porque a partir dos anos de 1960, com o advento da música jovem mundial, a partir do rock, né, e a sua tradução aqui no Brasil, a partir da Jovem Guarda, do Iê, de Roberto Carlos, houve assim um declínio, houve uma crise geral dos artistas que tinham sido revelados na era do rádio. Né, Luiz Gonzaga, né, o próprio Jacques do Pandeiro. Então ele naturalmente, assim como Luiz Gonzaga, como Jacques do Pandeiro, como Marinês e todos os outros artistas da escola de Luiz Gonzaga e de Jackson, todos esses artistas, eles sofreram com essa influência da música jovem. Em outras palavras, eles ficaram fora da mídia, né, de certa forma. No entanto, o Zito Borborema chegou a lançar sua discografia, não é uma discografia importante, desde o final dos anos, a segunda metade dos anos de 1950. Ele lançou uma discografia também considerada, apesar dessa crise para os artistas nordestinos, ele lançou uma discografia considerada nos anos 60, nos anos 70 e até nos anos 80, me parece que ele ainda lançou alguma coisa, o Zito Borborema. O que é certo é que ele emplacou uns 4, 5, assim, grandes sucessos que fizeram sucesso nesse tempo. Né? Então ele surgiu nesse contexto, ele sofreu esse desprestígio do artista do Nordeste lá no sul do Brasil. Olha, o próprio Luiz Gonzaga sofreu com isso, né? Ele fazia tremendo sucesso pelo interior do Brasil, reunindo milhares de pessoas nas praças, nos folhetos. No entanto, ele não tinha espaço nenhum na mídia do centro do Sudeste, do Rio e São Paulo. Ele estava fora da programação das emissoras. E, naturalmente, o Zito Borborema sofreu por causa disso e, naturalmente, ficou fora da mídia, né, desde os anos de 1980. Como o Zito
Como o professor Chico falou, Zito migrou para Campina Grande, onde conheceu diversos músicos e se apresentou em alguns clubes. Durante sua apresentação pela Rainha da Borborema, conheceu 2 violeiros com quem fez amizade e partiu junto a eles pelo Nordeste, ficando raízes na capital Potiguar, Natal. Em Natal ele conheceu a potiguar Chiquinha, musicista que tocava acordeão e por isso é conhecida como Chiquinha do acordeão. Os dois se apresentavam na Rádio Poti em que cantavam a música Zé da Onça, uma divertida melodia sobre um possível romance entre Zé, Chiquinho e Luizinho. Dessa parceria, digamos aí, que ele demonstra nessa música com Chiquinha no acordeão, no casamento com Chiquinha tiveram um filho chamado Perpétuo, né? Filho de Zito. Ele seguiu os mesmos caminhos? Eram 2. Mas no caso dos 2, né? Mas aí o Perpétuo, esse aí eu queria saber se ele seguiu os caminhos. É uma pergunta meio tendenciosa, Hageliana. Ele seguiu ou não seguiu? Seguiu sim o Perpétuo Borborema, né? Inclusive, ele tinha um conjunto lá no Rio de Janeiro, né? O próprio Luizinho vai falar sobre isso um pouco. Ele tinha um trio de música nordestina, dentro nordestina. E em minha pesquisa sobre o Zito, faz mais ou menos uns 2 meses que eu consegui falar com ele através de e-mail, né? Mandei um e-mail para ele, foi no WhatsApp, né? Ele me respondeu assim, ficou bastante assim, comovido, né? Pelo interesse pela obra do pai. E o próprio Bilio Campinho uma vez me falou que foi ao Rio de Janeiro e encontrou-se com ele exatamente nesse ambiente musical lá, no Rio de Janeiro. E ele estava lá com o conjunto dele e teve um momento que ele perguntou a Bilio se Bilio cantava alguma música do pai dele, do Zito Borborema. E Bilio ficou calado, mas com pouco Bilio tocou Mata 7, né, que é o maior sucesso dele. E terminou que ele ficou também, veio lá, parabenizou o Bilio Campinho. O que é certo é que o próprio Luizinho acabou de falar, né, que ele há pouco tempo faleceu no palco, estava se apresentando. Ele mantinha um conjuntozinho, um trio típico do Nordeste, e fazia apresentações pelo interior e tudo, né, dentro desse circuito do forró universitário, né, mas faleceu, lamentavelmente, prematuramente, né, e termina o Zito Borborema sem mais nenhum descendente, né, porque parece que havia... O Luizinho pode até falar sobre isso. Eu queria ouvir essa história dele. Porque não só havia mais um filho dele, né? Está muito calado ainda aqui, vamos aproveitar ele um pouquinho, né? Fala sobre essa história dele do Perpétuo, mas os 2 filhos, como assim? Fala aí. Olha, eu conheci 2 filhos do Zito com a Chiquinha, né? Que era uma família, assim, muito musical. O pai da Chiquinha era um exímio tocador de sanfona de Rio Baixo, conhecido como Manuel de Elias, da cidade de Caiçara, no Rio Grande do Norte. Parece que é Caiçara dos Ventos, ou dos Rios dos Ventos, alguma coisa assim, Caiçara. Então, o primeiro que eu conheci, ele tinha um apelido, então nós só conhecíamos pelo apelido de Paletó. Ele até foi cantor, me parece que do trio nordestino, assim que o Lindu faleceu, e ele foi convidado e cantou um pouco do trio nordestino, depois saiu o Paletó, né? Eu conheci, não tinha assim muita amizade com eles, porque eu morei apenas 5 anos no Rio e chutei o pau da barraca e vim embora. Então não tive assim tempo para fazer amizade com o Paletó e nem também com o Perpétuo, né? Perpétuo eu conheci, mas não tive tempo de fazer amizade, né? Então, semana passada, eu soube que ele teve um infarto fulminante tocando. Estava no palco tocando e caiu, não teve tempo para mais nada. Mas o primeiro que eu falei, o Paletó, cantava muito bem, a voz semelhante à do pai, como também o Perpétuo, a voz dele era idêntica à voz do Zito Borborema, porque o Zito, ele tinha uma particularidade, como tinha o Jackson, como tinha o Luiz Gonzaga e como tinha o Ari Lobo. Esses personagens que eu acabei de falar, quando eles estavam cantando, não precisava anunciar, esse é fulano de tal. Porque todo mundo já sabia, a voz do Zito era inconfundível. Se você escutasse uma música no rádio
e alguém perguntasse quem está cantando, logicamente você identificaria o Zito Borborema, como você identificaria a voz do Jato no Pandeiro, de Luiz Gonzaga, de Ari Lobo, eles tinham as vozes marcantes, né? Exatamente, eram inconfundíveis. Então, os filhos do Zito, eles tinham isso, né? Pelo fato de serem filhos, a voz era muito parecida com a voz do Zito. Devido às suas apresentações na cidade de Natal, por volta dos anos 50, conheceu o rei do Baião, Luiz Gonzaga. E, Chico, explica pra gente como foi essa parceria com o Luiz Gonzaga. Então, Luiz Gonzaga, nas suas andanças pelo Brasil, fazendo as suas turnês, ele descobriu o Zito Borborema lá em Natal. Curiosamente, não foi em Campina Grande, né? Como você falou há pouco tempo, ele migrou através dos cantadores, né? Seguiu os cantadores, nós não sabemos muito sobre essa passagem. O certo é que ele já começou a se revelar lá em Natal, em no início dos anos 50, vamos dizer, 1952, 53, foi que ele conheceu o Zito lá por Natal. E que foi que o Gonzaga terminou trazendo ele para o seu conjunto, né? Para tocar pandeiro, ele era um exímio pandeirista, né? Luiz Gonzaga não precisava de cantor. E, de fato, ele levou para o Rio de Janeiro, acolheu o Zito Borborema no Rio de Janeiro, dentro da sua casa, e colocou ele para participar do conjunto, Luiz Gonzaga. Por volta de 1954, Luiz Gonzaga já gravou uma música chamada Januário Vai Tocar. Não sei se vocês conhecem isso. É uma música Januário Vai Tocar, que é no fole 8 baixo, e que o Zito Borborema tem uma participação histórica nessa música, né? No começo dessa música, Januário Vai Tocar, ele diz assim: Januário vai tocar, anuncia, né? O Zito Borborema. E aí o Luiz Gonzaga canta aquela música, que é o pai tocando sanfona de 8 baixo. Canta um pouquinho pra gente. Ai, ai, sanfona de 8 baixo, no tempo que eu tocava, na beira do riacho. Em Taboca, em Granito, em Salgueiro, não sei aonde, onde Januário ia tocar, parava feira, parava tudo, né, com a chegada de Januário, etc, etc. Então a valorização da sanfona de 8 baixo nesse Januário vai tocar. O certo é que o Zito Borborema participa dessa música no início, dizendo Januário vai tocar. E no final tem um pequeno diálogo que ele participa também. Luiz Gonzaga dizendo que Luiz Gonzaga, que o pai dele era um grande sanfoneiro e tocava em um fole de 8 baixo, né? E tem um momento lá que ele fala assim, ele era capaz de tocar até rock, né? Ele era tão bom que era capaz até de tocar rock no fole de 8 baixo. Aí o Zito Borborema diz isso no final da música. Aí Luiz Gonzaga diz: rock, no sertão não tem rock, no sertão tem serrote. Então tem essa participação histórica do Zito nessa música. E ele continuou a tocar com Luiz Gonzaga. Uma coisa curiosa, quando foi... aí entra a história do Marinês nisso daí. Porque quando o Marinês chegou no Rio de Janeiro, Marinês e Abdias, que foram adotados artisticamente por Luiz Gonzaga, o Luiz Gonzaga formou um conjunto chamado Luiz Gonzaga e seus Cabras da Peste. Luiz Gonzaga e seus Cabras da Peste, incluindo Marinês, incluindo Chiquinho, incluindo o próprio Zito Borborema para tocar pandeiro. Um tocava zabumba, pandeiro, o Abdias também tocava sanfona. Era um conjunto que Luiz Gonzaga fundou, né, formou. O certo é que esse conjunto demorou muito pouco tempo e em seguida, quando o conjunto foi extinto, o Luiz Gonzaga e seus Cabras da Peste, aí foi que a esposa de Luiz Gonzaga, a dona Helena Gonzaga, ela teve a ideia de formar um trio nordestino, né? A dona Helena Gonzaga. Então lá formou-se o trio nordestino com a participação de Zito Borborema, a participação de Dominguinhos, não é isso? Não é isso, Luizinho? A participação de Dominguinhos na sanfona, Zito Borborema tocando pandeiro, tocando triângulo e zabumba também, e um tal de João Batista de Lima, que era um tal de Zé Minhoca. Então, era o trio nordestino original, Dominguinhos, Zé Minhoca e Zito Borborema no pandeiro. Só que esse conjunto, ele foi extinto também, não demorou muito. Né? Finalmente, o trio nordestino que se firmou, que se consagrou, é o que todos nós conhecemos, né? Com Lindu na sanfona, Cobrinha e Coroné, né? Esse trio nordestino famoso. Primeiro, Chico, só o primeiro trio nordestino foi com Coroné, quer dizer, da formação do trio nordestino conhecido. Coroné no zabumba, Cobrinha e Azeitona, que antecedeu o Lindu. Depois Azeitona.
Saiu. Saiu e entrou o Lindu. Mas teve um trio nordestino, na época, que houve até uma confusão danada, que foi formada pelo sogro de Oswaldinho, que já existia, só que sem registro. Era o sogro de Oswaldinho tocando sanfona e mais 2 companheiros que tinham o nome do trio nordestino. Mas como não tinha registro, não vingou. Isso foi até caso de processo, que Luiz Gonzaga foi, inclusive até depois, em favor do trio nordestino, e o juiz deu ganho de causa aos 3 baianos. O que se consagrou, né? Exato. Aí, para concluir, ele teve a primeira formação no trio nordestino, o Zito participou, e a segunda formação é essa, que ele falou um pouco aí. E o certo é que o Zito já estava preparado, amadurecido para gravar seu próprio disco, né? E o Zito aproveitou essa dica de Luiz Gonzaga e seus Cabras da Peste, formou o próprio conjunto dele, Zito Borborema e seus Cabras da Peste. Né? O Zito fez o seu conjunto já pensando em gravar aqui a sua carreira própria, né, como artista. E nessa época, por volta de 1957, 58, ele participou de um filme chamado Hoje o Galo Sou Eu. É um filme que tem um enredo lá próprio, mas tem uma participação do Luiz Gonzaga cantando uma música chamada Chachado. Se vocês botarem na internet Hoje o Galo Sou Eu, vocês vão ver o Zito Borborema lá, o Luiz Gonzaga cantando a música Chachado, e com o acompanhamento de quem? Zito Borborema e seus Cabras da Peste. Vocês vão ver lá o Zito tocando pandeiro nesse filme Hoje o Galo Sou Eu. Em resumo, é isso aí, a participação do Gonzaga, do Zito em Gonzaga. E mais na frente ele gravou a música de Zito Borborema, que a gente pode falar mais na frente. Mas esse galo não tinha nada a ver com o 13 aqui. Há controvérsia, viu? Olha só, pessoal. Não vamos espantar os nossos internautas, que são babuzeiros. Tá vendo que abraça todo mundo. Aqui tem espaço do Peri Lima ao Botafogo. Vamos puxar para a nossa sardinha, né, Luizinho? Acho que é uma homenagem ao Galo de Campina Grande. Hoje o Galo sou eu. Estamos de volta aqui com essa belíssima homenagem no programa Gente Nossa. E a gente vai inverter aqui o meio de campo, porque a gente está precisando ouvir uma musiquinha aqui, aproveitar a presença do Luizinho, do Cacá e do Breno aqui, para mostrar um pouco dessa música. Então, nossa Campina Grande não ficou de fora das declarações em forma de música feito por Zito Borborema. Luizinho Calixto canta pra gente agora Minha Campina Grande, junto com o Cacá e com o Breno. Vamos lá? Eu vou deixar minha Campina Grande, levo muita saudade no meu coração. Eu vou deixar minha Campina Grande, levo muita saudade no meu coração. Tenho saudade do banho de Bodocondó, do calvinho do Cocondó, lá na volta Zé Leal. Tenho saudade do bairro do Jeremias, do forró da Meia-Té, onde minha nega boa pode me sambar. Tenho saudade da Cana Camaraíça, quando eu fui americana no meu voo especial. Levo saudade do picado lá na feira e também da gavieira lá no Guarani. Levo saudade do 13 da Borborema, no cavaquinho do Dudu e do viola do Valdir. Vou deixar minha Campina Grande, levo muita saudade no meu coração. Eu vou deixar minha Campina Grande, levo muita saudade no meu coração. Levo saudade do bairro Bodocondó, do caldo de Cocondó, lá da volta Zerial. Levo saudade do bairro do Jeremias, do forró da Meia-Noite, onde tinha nega boa pra me sambar. Levo saudade da Cana Camaraíça, quadrilha de Pernambucana, tudo bom especial. Levo saudade do picado lá na feira e também da gavieira lá no Guarani. Do 13 da Borborema, do Dudu e do viola do Valdir. Muito bom essa música. A gente pode notar nas músicas de Zito Borborema, né, a presença, assim como o Jackson, do regional, né, de sempre estar falando da terra por onde passou. E acompanhando o Luiz Gonzaga, Zito partiu para o Rio de Janeiro em 1954 com o Rei do Baião
fez parte do grupo Luiz Gonzaga e seus Cabras da Peste, no qual participava com Marinês, Abdias, Zito Borborema e Chiquinho Poremó. O grupo logo se desfez, né? E, posteriormente, Zito ainda fez parte de uma primeira formação do conjunto do trio nordestino, assim como Chico já havia falado no bloco anterior. É verdade, em 1956 ele lançou seu primeiro disco, O Nordeste Canta, junto ao seu grupo intitulado Os Cabras da Peste, como a gente falou no bloco anterior. Mas aí Chico foi a partir desse conjunto que a carreira dele deslanchou. Sim, sim. Ele conseguiu transcender quando ele emplacou esse sucesso da carreira individual dele. O primeiro sucesso foi em Mata 7, né? Ele ainda lançou no disco 78 Rotações, que era um disco que só comportava 2 músicas, né? Antes do advento do disco LP. Ele já lançou Mata 7, né? nesse disco 78 Rotações, e durante os anos 70 e os anos 60 ele lançou mais, como a gente fala, já cantamos aqui, né? Um e outro sucesso dele, até os anos de 1980. E ele encerra nas suas músicas todo esse conteúdo que tem na música de Jackson, né? Como você estava falando, Ana, assim, a regionalidade, o costume, né? O comportamento, né? Às vezes, narrativa assim, de bares, de samba, onde tem confusão, tem briga, o Jackson canta muito isso, o Gonzaga canta também, né? Essa espécie de exaltação da valentia do sertanejo, do nordestino. Tudo isso também assim está presente nas obras do nosso Zito Borborema. E também ele gravou a música em homenagem ao Corinthians, assim. Homem sábio. Tá, aí tem um corintiano aqui, né? Mas mais legal ainda é ele cantar o 13 de Campina Grande, né? Não? Sem dúvida. O Jackson também canta o 13 de Campina Grande. E há pouco tempo alguém falou aqui que essa música havia sido composta, Minha Campina Grande, havia sido composta Na casa de Duduta. na casa de Duduta, né? Não nessa agora, que fica no alto da Bela Vista. Na casa antiga, onde ficava em frente ao açude de Bodocongó. Então o mestre Duduta, né, que é um grande músico, né, reunia músicos toda semana na sua casa para tocar em choro, né? Isso. É falecido hoje em dia, né? Faleceu ano passado, mas as rodas de choro ainda continuam, aos domingos pela manhã. E ele, no final da música, ele faz referência ao violão de Valdir. Isso. Valdir é vivo ainda? Valdir é vivo e está em atividade, é aposentado pelo INSS, mas é ativo na música ainda. E todo domingo faz parte das rodas de choro da casa de Duduta, que hoje é comandada por seu filho, Vaguinho Duduta. Aí, rapaz, nós perdemos a oportunidade de trazê-lo aqui também, né? Mas tudo bem. Duduta veio aqui. Já veio aqui, Duduta? Já, Duduta. E a sua turma, né? Não. Veio Duduta, Valdir não, Vaguinho, veio todo mundo. É notável nas músicas de Zito a grande influência de Jackson do Pandeiro, assim como a gente estava falando, né? Que fala sobre a regionalidade, sobre o que se passa. Eu costumo dizer que essas músicas elas fazem sucesso devido a tratar de histórias do dia a dia, do nosso cotidiano, e assim o povo se identifica, né? E com esse estilo de música, ele se destacou nas paradas musicais até a década de 60, mais ou menos. Chico, mais ou menos, quantos discos Zito gravou e quais foram as músicas de mais sucesso dele? Ele gravou em torno de, eu não sei precisamente a quantidade de discos, mas ele não gravou 25 discos, não. Me parece que o Zito nem chegou a gravar CD, não tem informação assim que o Zito tenha entrado em estúdio para gravar CD. Então ele gravou em torno de 25 discos, né? Posso até estar errado nesse dado preciso, mas o certo é que ele emplacou, o sucesso que ele emplacou, naturalmente foi o Zé da Onça, né? Que é uma música assim picante, né? Você vê assim uma música assim que a gente pode dizer meio duplo sentido, né? Que é como o Genival gravou muito isso, né? Mas você tem o Zé da Onça, você tem o Mata 7, fez um tremendo sucesso, né? Essa narrativa desse homem valente, né? Que é capaz disso e daquilo outro, de exaltação da valentia do nordestino. Você tem Mata 7, você tem, acabamos de ouvir Vizinha Faladeira,
né? Temos Ilha do Marajó, que fez muito sucesso, naturalmente deve ter feito sucesso lá no norte, né? da Amazônia. Quem mais, assim, me ajude aí, Ilha do Marajó. Você tem essa que você citou aí, é o... Borocotum. Corocotum também fez muito sucesso, né? Mas o que é importante, assim, nele, no Zito Borborema, é essa sua profunda identificação com o samba, né? Ele tem uma coisa assim, é como o Cacá estava falando há pouco tempo, né? Ele cantava rojão, né? Cantava o chamado rojão, cantava forró, cantava tudo. O molho era de samba. Mas o molho era de samba. É uma coisa curiosa isso no Zito Borborema, porque o samba também foi a influência básica de Jacques do Pandeiro. Ele era um seguidor de Jacques, o Jacques também bebeu no samba. Para vocês terem uma ideia, quando o Jacques começou a aparecer lá em Recife como artista, ele não apareceu como cantador de forró, como cantador de rojão, cantador de toada, esse gênero nordestino. Não, o Jackson apareceu como sambista. A gravadora de Jackson, tinha uma gravadora no Rio de Janeiro, que queria investir em Jackson como uma alternativa de sambista para o norte e nordeste do Brasil. Assim. Então isso ficou profundamente arraigado em Jacques do Pandeiro, de modo que você ouve Chiclete com Banana, por exemplo, que é um samba, é uma coisa mais bela que tem na música popular mundial, Chiclete com Banana, do Jacques do Pandeiro. E o Zito Borborema absorveu essa influência do samba, de Jackson, embora beirando ao que o Cacá falou, beirando ao rojão, beirando ao forró, né, essa coisa misturada. O Jacques do Pandeiro, o Zito Borborema, chegou a gravar um disco em homenagem a um grande sambista brasileiro chamado Ataúfo Alves. O que Ataúfo Alves tem a ver com música nordestina? Por incrível que pareça, tem um disco de Zito Borborema intitulado Homenagem ao Mestre. Vamos falar sobre ele. Pois é, que é exatamente o Ataúfo Alves, né? Então é isso aí. Interessante, professor Chico. Mas, ó, o papo está muito legal, mas a gente quer saber das interações das redes sociais. Como é que anda a nossas conversas aí pelo Facebook, pelo Instagram da Vida? Para a gente saber essas informações, sabe com quem a gente fala? A gente fala com Bruna Martins, nossa repórter de rede. Olá, novamente, né? Estamos aqui ao vivo. E as interações nas redes sociais é só sucesso, né? A gente ressalta esse grande artista, que é o Zito Borborema, né? E logo mais também a gente vai ter o segundo programa, homenageando o Deda. E o Matheus Araújo, ele fez aqui um comentário dizendo assim: gente nossa, como sempre enaltecendo os artistas paraibanos. É um orgulho para a nossa história e para a nossa cultura. E ele fez aqui uma pergunta para os nossos convidados, que diz o seguinte: como vocês analisam a diversidade musical no São João de Campina Grande? Agora é com vocês. Olha só, para a gente causar expectativa aqui, a gente vai responder essa pergunta quando? No próximo bloco. Voltamos com o nosso último bloco do Gente Nossa, em que estamos homenageando o rei do chachado Zito Borborema, com a presença de Luizinho Calixto, Cacá, Chico Nóbrega e Breno, do violão de 7 cordas. No último bloco ficou uma pergunta no ar. Qual foi a pergunta, Samuel? Olha só, foi uma pergunta que a gente vai causar uma polêmica, longe de polêmicas aqui no Gente Nossa, pessoal. A pergunta foi deixada pelo nosso internauta, Matheus Araújo. E eu vou jogar essa pergunta inicialmente para Luizinho Calixto. Por favor, fala aí, como é que você enxerga a diversidade cultural, a diversidade musical no São João de Campina Grande? Olha, é o seguinte, eu particularmente não gosto muito dessa programação. Não que eu seja contra a outros gêneros musicais, mas eu acho que São João, o nome já diz tudo, né? É uma festa tradicional que vem já desde muitos anos atrás. Porque eu faço um comparativo da seguinte forma: você vê a festa do peão, do boiadeiro, que acontece em Barretos. É uma tradição que existe já há muitos anos. Não tem quem consiga chegar lá e mudar a programação daquela festa. A mesma coisa tem a festa do boi de Parintins. Quem é que vai mudar a programação da festa do boi de Parintins? É uma tradição que existe já há muitos anos. Como também
a festa Farroupilha, que acontece no Rio Grande do Sul. É uma festa tradicional que existe já há muitos anos, né? Agora, não sei por que motivos acabaram com a tradição do São João de Campina Grande, porque eu tenho contatos com várias pessoas, amigas, que vêm de fora. Por exemplo, eu tenho uma par de amigos que moram no estado de Goiás, inclusive na capital federal, Brasília. Eles dizem: eu vou sair daqui, acostumado a ver as duplas sertanejas, e cantores cantando música sertaneja, o caipira. Aí vou para Campina Grande para ver a tradição do estado da Paraíba. Quando chego lá, vejo os cantores que eu já estou feio de ver aqui, né? Então, eu acredito que tem que colocar, porque o sol nasceu para todos, mas não numa quantidade tão grande quanto essa. Eu acredito que tem que zelar mais pela cultura local, pelos cantores, as atrações, estimular os músicos do estado da Paraíba. Você vê que tem nomes aqui que não estão na programação do São João do Campina Grande, nomes que obrigatoriamente eram para estar, porque fazem parte da cultura, são defensores da cultura local, mas não estão. Por quê? Então, a crítica que eu faço é essa. Não gosto desse estilo. Eu, por exemplo, eu não sou, assim, eu só sou da noite quando eu estou a trabalho, né? Porque eu não consumo bebida alcoólica. Então, por causa disso, eu sigo muito os conselhos da minha mãe. Boa, Romaria, faz quem em sua casa está em paz. Então, eu fico mais em casa, compondo, praticando um instrumento, ou então vendo jornal, futebol, que eu gosto muito de futebol, mas prefiro não sair à noite, porque para curtir um estilo que eu não gosto, eu prefiro estar em casa. Muito obrigado com essa aí, com a fala. Luizinho já está respondendo as perguntas de internauta, né, Ana? Vamos dar seguimento aqui, tem mais coisas sobre Zito. Em 1960, com a ascensão da Jovem Guarda e das músicas internacionais aqui no Brasil, assim como outros cantores nordestinos, Zito cai no esquecimento do povo. Por isso ele vai para Brasília, onde passa a se apresentar na rua e em frente às lojas. Chico, nesse momento foi o pior momento da carreira de Zito? E assim, outra pergunta já emendando assim, isso é uma máxima naquele momento, porque vários artistas passaram por essa mesma situação? Foi a via crucis, né, de muitos artistas nordestinos, né, que ficaram, como a gente falou no início, ficaram fora da mídia, sem gravadora, sem fazer sucesso, né, com esse domínio, né, da música jovem dos anos 1960, né. Mas nós temos notícias, sim, de que ele foi viver em Brasília, viu, Luizinho? Ele foi viver em Brasília e, por essa época, ele sobrevivia, como outros artistas sobreviviam aqui em Campina Grande, tocando na frente das lojas, né, fazendo propaganda, etc. E, mais ou menos, por esse período, aconteceu uma mudança assim, radical na vida de Zito Borborema, porque ele praticamente deixou a chamada música nordestina. Ele abandonou porque se converteu ao protestantismo. Ele se tornou-se evangélico, né, e, inclusive, passou a ser cantor de igreja mesmo, né? Não estava mais cantando aquela música Amigo da Onça, né? Seduzindo aquela viúva, aquela quase viúva, né? Ele esqueceu essa parte aí, como que renegou essa sua obra, né, que ele tinha realizado, e passou a cantar música evangélica, né, como evangélico, né, com Zito Borborema. Então foi uma situação difícil. E ele, naturalmente, ele vinha sempre aqui a Campina Grande, porque aqui ele tinha familiares, né, Luizinho, tinha os familiares dele, O irmão, Zé Basílio. Tinha um irmão chamado Zé Basílio, né, que era um policial, muito conhecido na cidade de Campina Grande, e o ponte dele, o lugar que ele ficava, com a família, era exatamente ali no bairro do Jeremias, se eu não estou enganado, é aqui perto do Araxá, né, ele ficava ali no trecho do Jeremias, né. Foi nesse período, numa dessas vindas dele a Campina Grande, foi que eu finalmente o conheci. Eu vou até falar um pouquinho depois sobre isso, sobre o Zito, né? Vamos lá. Ele veio para Campina em 1997 para uma cerimônia de entrega de cidadania ao fundador do Museu Luiz Gonzaga, seu Zé Nóbrega. Na ocasião estavam presentes Público de Taperoá, Avilio de Campina, entre outros artistas. Esse evento deveria ser uma passagem pela cidade de Campina Grande. Porém, uma semana depois, Zito Borborema faleceu e foi sepultado aqui em Campina Grande.
E nós tínhamos uma interação bastante interessante que, Bruna, diga para nós as interações. A Larissa Souza, ela fez uma pergunta aqui que vai ser direcionada para o Chico, que diz assim: quais as alternativas para os artistas como Zito sejam relembrados? Eu acho que o que falta no maior São João do mundo é um espaço que não seja propriamente dentro do Parque do Povo, ou que seja dentro do espaço do Parque do Povo, onde fosse um palco, talvez um palco menor, um palco mais aconchegante, um local assim de concerto, onde nós pudéssemos assim, além da gente tocar esse forró tradicional, né, nordestino, à base da sanfona de oito baixo, do triângulo sanfona e zabumba, houvesse um espaço onde nós fôssemos assistir concertos, apresentações de artistas típicos, né, sobretudo os artistas da sanfona de oito baixo, que é uma grande tradição, né? Nós temos aqui o mestre Luizinho, né, que é professor do curso de sanfona de oito baixo da Universidade Estadual da Paraíba. Eu acho que nós temos uma carência para que haja um espaço de concerto, um espaço de apresentação para esses artistas, porque o sanfoneiro de oito baixo não somente serve para animar baile, né, como também ele é um artista que a gente também se deleita assistindo apenas eles tocarem, né, assim como um artista de concerto, né? Eu acho que nós damos um privilégio muito grande aos artistas, né, com grande mídia, né, os grandes palcos, mas a gente tem que prestar atenção a essa tradição. Nós temos que fomentar essa cultura regional, o artista regional, como o Luizinho já falou aí, né, mas, sobretudo, eu considero a necessidade da gente valorizar o artista de oito baixo, né, de onde vem todos os outros artistas do sanfoneiro hoje, que nós temos conhecido hoje, Dominguinhos, Luiz Gonzaga, todos, Sivuca, todos os grandes astros, eles começaram tocando sanfona de oito baixo, não é, Luizinho? Então nós precisamos valorizar essa tradição e criar dentro do São João espaços apropriados, ou fora do Parque do Povo, espaços adequados para que nós pudéssemos assistir com mais tranquilidade esses artistas tradicionais. E assim encerramos mais uma edição do Gente Nossa. Obrigado, Chico, por participar deste programa, trazendo um pouco da vida e da obra de Zito Borborema. Agradeço a todos pela honra de estar nesse programa, na minha universidade, que eu me formei, que eu me dediquei, assim, deu pontapé inicial nesse interesse pelo jornalismo cultural. Estou muito satisfeito de ver, assim, vocês jovens, assim, você, o Samuel e a Ana, né, que me apresentaram para falar da equipe toda, da produção, Bruna, todo mundo, né, a professora Gorete, que coordena todos vocês. Foi um prazer muito grande e uma honra. Estou sempre à disposição para a gente mais falarmos de qualquer outro assunto pertinente ao nosso agente. A gente também quer agradecer aqui a presença, né, do Luizinho, do Cacá do Forró, o Breno do violão de 7 cordas. Fiquem à vontade para se despedir do nosso programa hoje. Olha, eu agradeço pela oportunidade, né, que me deram de participar. Essa semana já é o segundo programa que participo em homenagem a um amigo, né? Primeiro foi o Jackson do Bandeiro e depois o Zito Borborema, que era um amigo assim, muito grande, porque costumávamos nos encontrar e brincar muito. Então eu estou muito honrado, né, com a minha participação com esses dois. Eu sei que haverá a oportunidade de vir homenagear outros amigos também, e eu me sinto muito honrado com isso. Muito obrigado a todos. Só tenho que agradecer, e é sempre um prazer estar no programa, sobretudo ao lado dos grandes mestres aqui, Luizinho, Calixto e Cacá do Forró. Agradeço aos apresentadores, à produção, estaremos sempre à disposição para vir falar e tocar boa música nordestina. Obrigado. Cacá? Eu quero agradecer a toda a equipe por essa oportunidade e dizer que estou sempre à disposição para vir cantar, né? Eu falo muito pouco. Né? Eu posso fazer uma propaganda de uma apresentação que eu vou fazer? Olha, gente, eu vou estar fazendo o verdadeiro forró pé de serra, como diz Bilio, e ponto final. Nós vamos fazer no dia 19 aí, no Palco Cultural do Parque do Povo, às 3 horas, e vou estar no Salão de Artesanato do Governo do Estado, lá no Catolé, no dia 21 e 29, a partir das 19 horas. Quem quiser curtir Jackson, Zito, e o
verdadeiro forró pé de serra, pode ir para lá. E comigo não tem conversa, né? É só cantar e tocar forró, cantar forró. Muito bem, o que é bom, né? Dura pouco, Ana. Vamos lá? E os nossos agradecimentos também vão para os internautas que ao longo do programa participaram aqui conosco e para toda a nossa equipe que está nos bastidores para nos dar aquela força. Na locução tivemos Ana Geisa Viana. E Samuel Na Oliveira, produção tivemos. Ana Geisa Viana, Bruna Martins e Bruna Couto. Na reportagem. Bruna Martins, Nas redes sociais. Joyce Maiara e Nicole Silva. Na captação de imagens. Bruna Couto e Arielle Shoa. Na fotografia. Ana Cláudia Araújo. Na sonoplastia. Jean Carlos Galdino. E como editora-chefe. Eu, Ana Geisa Viana. Na coordenação e supervisão. Gorete Sampaio.